No dia 28 de maio é celebrado o Dia Internacional de Luta pela Saúde da Mulher. E a gente começa o Sempre Bem de hoje falando sobre a saúde da mulher acima de 60 anos. Eu estou aqui com o João Bastos, que é geriatra, e com o Flávio Luiz, que é farmacêutico. Bom dia, gente. Quais são os principais problemas de saúde que as mulheres com mais de 60 anos têm? Bem, é importante a gente dizer que a questão do envelhecimento, ela não começa aos 60 anos. Então, muitas das questões que surgem a partir dos 60 anos, elas são construídas ao longo de toda a vida. É uma consequência. É uma consequência dos hábitos, do estilo de vida, né, da questão nutricional. Então, é importante a gente dizer que algumas doenças que são mais características da mulher, né, de 60 anos, ela tem muito a ver também com as características genéticas também, né, e hormonais que são diferentes no homem. Então a gente precisa dizer que a mulher vive mais do que o homem, né, isso é um fato, e uma expectativa de vida de 9 anos a mais do que o homem. Ah, é bastante. Né? Então, dessa forma, a gente também vai ter na mulher um tempo de vida saudável maior, porém também um tempo de vida com maior incapacidade. Então a gente tem que olhar esse cenário da seguinte forma: a mulher é cuidadora em geral, mas ela precisa ser cuidada, principalmente com mais idade, porque aí vão surgir situações e doenças e condições que são mais prevalentes da mulher, como as demências, sim, a depressão, né? A própria condição de incontinência urinária, osteoporose. Então são condições de mulheres com mais idade, né, os 80 anos, que muda muito em relação ao homem. Essas condições são as mais prevalentes. É lógico que a gente vai ter, a partir de 60 anos, maior prevalência de hipertensão arterial, de diabetes, mas essas condições, demência, depressão, incontinência urinária e osteoporose, elas são muito mais prevalentes nessa mulher idosa. Sim. E aí, então, falando um pouco de prevenção desses problemas, que isso tem que ser feito, né, ao longo da vida, divide aqui para mim as prevenções que a gente precisa ter quando a gente ainda é adulta e o que a gente tem que fazer quando a gente já está aí, a partir de 60 anos. Então, uma coisa que é muito importante, que a gente já vê isso acontecer um pouco menos nessas novas gerações, que é a atividade física. A atividade física, principalmente na mulher adolescente, né, ela vai ter muito impacto na relação à osteoporose na vida adulta e na vida na velhice. E aí, se você acrescentar uma nutrição equilibrada, né, com as vitaminas necessárias para esse desenvolvimento ósseo de maior qualidade, isso vai fazer toda a diferença para a osteoporose na vida adulta. E em relação às outras complicações que você disse, por exemplo, depressão, demência, o que é preciso ser feito aí? O grande desafio é o reconhecimento da depressão. Então hoje a gente tem dificuldade ainda dos profissionais de reconhecer depressão na pessoa idosa. Porque muitas vezes a condição desse idoso de deixar de fazer atividades que ele fazia antes, a condição dele de comer menos, de não querer mais ter relações sociais como tinha antes, não quer mais sair de casa. Para muitas pessoas isso é reconhecido como um processo natural do envelhecimento. Sim. E não entendem que isso pode ser depressão. Então essa falta de reconhecimento, tanto pelos familiares e até pelos profissionais de saúde, isso dificulta muito o acesso ao tratamento. Então, e o impacto disso, da depressão, na vida de qualquer pessoa, e principalmente da mulher, é muito grande em relação à qualidade de vida. O que a pessoa com mais de 60 anos pode fazer para ter uma boa noite de sono, por exemplo? Se houver uma situação de insônia inicial, ou seja, aquela dificuldade de iniciar o sono, né? E muito provavelmente pode ter muita relação com ansiedade. Então, aquela insônia inicial, ou seja, dificuldade para iniciar o sono, a pessoa fica deitada e demora muito para dormir, pode estar relacionada à ansiedade. E aí tem que observar qual é a rotina dela para dormir. Se ela vai ver televisão, se ela vai ver um celular, um tablet, se vai ler alguma coisa. Então, às vezes, determinados hábitos antes de dormir podem prejudicar e gerar esse tipo de insônia, essa insônia inicial que a gente chama. Existe uma insônia que chama insônia intermediária, que a pessoa dorme,
não tem dificuldade para iniciar o sono, mas ela acorda à noite e não consegue dormir mais. Essa também tem muita relação com ansiedade. Às vezes por coisas que a pessoa fica pensando no dia seguinte o que ela vai fazer, ou alguma ação que é muito específica que ela está muito preocupada em fazer no dia seguinte. Então, estar vigilante nesses pensamentos para não gerar essas alterações todas que a gente falou. E existe a insônia terminal, que está relacionada a muitas vezes a sintomas de depressão. Então, dependendo do tipo de condição de insônia, você tem que investigar a causa. Em relação à alimentação, que nutrientes, que vitaminas, que alimentos que são importantes para as mulheres com mais de 60 anos consumirem? Então assim, a questão da nutrição a gente tem que entender da mesma forma. É uma construção ao longo do tempo, Sim. né? Então é muito importante a gente ter bons hábitos alimentares, né? Hoje eu acho que o grande desafio é você sentar à mesa, né? E ter um tempo adequado de se alimentar. Muitas vezes as pessoas não têm muito horário para comer e comem muito rápido e querem alimentos muito processados por conta dessa necessidade do tempo. E acaba deixando de fazer o que é importante, né? Uma alimentação equilibrada, num tempo certo, com mastigação adequada, né? E aí a questão nutricional hoje, eu diria que está muito mais simples, menos complexa do que antes, porque hoje você tem algumas condições de suprir vitaminas em pessoas que estão mal nutridas, né? Tem condições de você ter suplementos nutricionais adequados para pessoas que precisam do suplemento. E aí também cabe a mesma questão. É importante que o profissional de saúde reconheça esse estado de má nutrição, né? Esse estado de alimentação inadequada, porque muitas vezes essa pessoa pode estar ganhando peso ou não ganhando peso, mas ela está mudando a composição corporal. Ela está acumulando mais gordura e perdendo mais massa muscular. Então, tão importante com a boa nutrição é a atividade física regular ao longo de toda a vida. Sim. E quando a gente fala em pessoas acima de 60 anos, né, não só acima de 60, mas principalmente acima de 60 anos, a perda de massa muscular ela é muito mais acentuada. Então, mais importante ainda é essa nutrição adequada, com equilíbrio em relação à ingesta de proteínas, com uma atividade física, com exercícios resistivos, né, para melhorar realmente a composição muscular, né? Sim, olha, e falando nisso, a gente tem agora dicas de exercício para as mulheres acima de 60 anos. Roda aí. A Silvana é um grande exemplo de quem sabe a importância de se movimentar. Aos 62 anos, ela tem a prática de exercícios físicos como rotina, não é isso? Com certeza, sempre fez parte da minha vida, desde pequena, fazia balé, jazz. Como que é a sua prática de exercícios? Quantas vezes na semana? Quanto tempo? Eu pratico diariamente. Eu gosto muito da musculação, gosto também de exercícios aeróbicos ao ar livre e também o pilates. E como que você se sente com essa prática? Eu atribuo a minha qualidade de vida, a minha saúde por conta dos exercícios que eu faço sempre, todo dia. E o profissional de educação física responsável aqui pelos treinos da Silvana está aqui e a gente vai encontrar agora. Vamos lá? Oi, André, tudo bem? E aí, Silvana? Oi, tudo bem? Olha, ela já estava aqui falando que sente falta dos exercícios quando não faz. Eu queria que você desse algumas dicas, né, pra gente, para pessoas com mais de 60 anos. A partir dos 60 anos, o treinamento de força é uma ótima ferramenta para manutenção da saúde. Pelo quê? Pelo fato de, a partir dessa idade, você tem uma grande perca de massa magra, de músculos, né? Também o treinamento aeróbico é uma ótima oportunidade de manutenção da imunidade para as pessoas dessa idade, e o Pilates se apresenta como uma ferramenta para quem está iniciando, porque trabalha a coordenação, o controle da respiração, flexibilidade. Então, isso é uma ferramenta, na verdade, o conjunto é que se torna essencial como atividade física. Por exemplo, com a Silvana, a gente usa muito os exercícios de prancha isométrica, né? Onde ela fica lá um determinado tempo, te dá um intervalo, depois volta a fazer outra série. Os exercícios de abdominal também são muito indicados para a manutenção da musculatura mais superficial, que estabiliza o tronco. Para quem está iniciando
treinando um exercício de core, por exemplo, prancha de 4 apoios, onde a pessoa vai ficar no chão e vai ficar num tempo ali inicialmente de 20 segundos, depois aumenta para 30 segundos, com intervalos iguais ao tempo de estímulo. Então, se eu ficar 30 segundos de pausa, tá? Isso 3 séries. Outro exercício pode ser a flexão de tronco, onde inicialmente pode começar com 3 séries de 10 repetições com intervalo de 40 segundos ali. Obrigada, André. Por nada, Cris. E eu tô aqui, olha só, devidamente uniformizada com a camisa do Brasil para falar da parceria entre as farmácias Pague Menos e a CBF. A Pague Menos agora é patrocinadora oficial da Seleção Brasileira de Futebol masculino e feminino. Bom, né? Olha só. Eu falo muito para os meus pacientes, maioria idosos, que a atividade de exercício resistivo para ganho de massa muscular, a gente tem que entender quase como um remédio. Né? Eu prescrevo a atividade física, não é para a gente dizer se é bom ou ruim, se eu gosto ou não gosto. É preciso fazer. Faz toda a diferença para a qualidade de vida nessa fase da vida. Sim. A gente tem ouvido muito a expressão autocuidado, né, recentemente. Qual que é a importância do autocuidado para as mulheres acima de 60 anos? De uma forma geral, a gente observa a mulher com uma atenção muito maior para a saúde. Ela já, naturalmente, ela tem uma percepção maior para o corpo dela, para as mudanças do corpo ao longo da vida. Então, a gente precisa ter atenção além, né, do corpo, né? Então, essa questão do autocuidado, hoje a gente não pode pensar somente em exames preventivos, não podemos pensar somente em exames laboratoriais periódicos ou rastreamento de doenças, porque muitas vezes são esses pensamentos, essas emoções que a gente às vezes não são nossas, mas a gente absorve. Sim. Que gera muitas doenças. E tá tudo ligado, né? Tá tudo ligado. Em relação à farmácia, Flávio, como é que você sente aí? Quais são as principais queixas das mulheres com mais de 60 anos que chegam lá no Clinic Pharma? Como o doutor já mencionou, as mulheres realmente sempre cuidam melhor da sua saúde, né? E aí elas cuidam da saúde delas e também da saúde dos familiares, né? Então, na farmácia, o público maior sempre vai ser das mulheres, né? E a gente tem uma maciça presença dessas mulheres acima de 60 anos, né? Que já estão em busca de procurar adquirir seus medicamentos, mas também de orientação, né? Elas não buscam só comprar os seus produtos de saúde, mas também buscam orientação. Por que isso? Por que eu tenho que complementar com esse suplemento que às vezes é passado? Aí a gente precisa dar essa orientação. Então, geralmente elas buscam orientações quanto às condições crônicas, né? Hipertensão, diabetes, excesso do ganho de peso, que o doutor falou muito bem, e também na questão óssea, né? Elas sempre se preocupam. Será que eu tomar um cálcio, consumir tal vitamina é importante para a minha massa óssea, né? Então a gente percebe que elas procuram muito isso. E é muito interessante que elas sempre estão atentas à saúde delas. Sim. A gente vai ver aqui agora um caso de uma mulher que utiliza os serviços do Clinic Pharma. Não vou falar senhora, tá? Uma mulher com mais de 60 anos. Eu conheci o Clinic Pharma indo à farmácia comprar medicamento. E aí observei que tinha essa clínica, conversei com a farmacêutica e ela me explicou tudo. Eu que faço o acompanhamento de Dona Maria. Ela vem a cada 15 dias fazer as compras dela dos medicamentos e ela aproveita, vem aqui no nosso Clinic Pharma, a gente faz o acompanhamento porque ela é uma paciente pré-diabética e hipertensa, então ela faz essa associação, né, da compra dos medicamentos junto com o nosso atendimento. E que bom que ela é uma paciente assídua. O Clinic Pharma me ajuda porque me dá dicas de alimentação, faz sempre o meu exame da glicemia. Antes, eu não tinha esse atendimento da farmácia, eu comprava a medicação que o médico passava, entendeu? Tomava e não ia ao médico todo dia, levava tempos, não é? E depois daí não, aí toda hora que eu tenho qualquer dúvida, eu tô lá na farmácia e recomendo sim a farmácia. As farmacêuticas são muito educadas e delicadas e tratam a gente muito bem. E uma cliente maravilhosa.
E que bom que a gente consegue estar prestando esse apoio em todas as consultas que ela vem realizar aqui com a gente. Quando eu puder, eu estarei frequentando e indicando para pessoas que quiserem, que precisarem também. Doutor, para a gente encerrar, deixa aí um recado para as mulheres que têm mais de 60 anos, mas além disso, fala também para as pessoas que convivem com elas em casa, os filhos, o marido. É importante a gente dizer que essas mulheres com mais de 60 anos, elas têm a natureza de ser cuidadoras, né? E ao mesmo tempo a gente precisa ter muita atenção também com elas nesse momento, né? Às vezes até de perdas, dificuldades, da própria relação um pouco mais restrita, a relação social. Então esses filhos, maridos, né? Parentes têm que estar muito mais atenta também à saúde dela, né? Ser um pouquinho de cuidador também, né? Aproveitar esse momento para conhecer um pouco mais, se aproximar mais ou escutar mais, né? Não tentar, né, direcionar ou conduzir, né? Respeitar a autonomia delas.